Então, boa tarde, pessoal. Eu me chamo Ivonete, sou casada com José Carlos há 32 anos. Nós pertencemos à paróquia São José Operário. Na verdade, seria Santo Antônio agora, né, amor? Que nós mudamos, mas a gente está desde que nós moramos aqui já há 20 anos na paróquia São José Operário. O casalzinho ali, Claudimir e a Vera, me convidou para que eu viesse falar para vocês, né? Vocês que vão ser agentes, para repassar para os noivos depois, sobre esse tema, viver a fé no dia a dia da família. Fiquei assim meio assustada, falei, meu Deus, eu vou estar lá, nunca nem trabalhei com jovens sim, né, mas para vocês que vão ser depois, repassar para os casais. Mas ela disse que era tranquilo e eu vi pelo tema que é uma vivência que nós fazemos dia a dia, né, na nossa família, em casa. Nada mais é do que uma experiência, né, que a gente vive em casa, em família. Então, eu estou aqui agora para falar com vocês, o padre está ali, todos vocês assim podem perguntar, tá? Eu baseei também muito no, porque eu fiquei trabalhando assim, ouvindo algumas palestras no livrinho que ela me passou, vi algumas umas homilias do Papa, desde João Paulo, o Papa Francisco, eles falando sobre a família, sobre viver essa fé, o padre Ricardo, lá da Canção Nova também eu vi bastante, então eu fiquei assim mais dirigindo, ouvindo, alguma coisa assim, tudo meio corrido, então é alguma coisa que eu peguei do catecismo também para poder falar. E o tema viver a família no dia a dia, a fé na família do dia a dia. Nós vamos estar deparados assim com jovens que namoraram, que se conheceram e que está ali para formar uma família, né? Aquela assim, emoção, eu estava lembrando assim de quando nós fizemos nosso curso de noivo, falei, nossa, como que eu era inocente, quanta coisa que eu poderia ter guardado, que assim, né, a gente no momento, acho que pela empolgação, hoje a gente se sente mais maduro, claro, depois de 32 anos, mas como é importante essa preparação para os noivos. Então eles vão estar assim, sentados, preparando, ouvindo a vocês, uma preparação para a família. Aí família. Mas antes de começar, hoje, trabalhando com jovens, vivendo com jovens, com filhos jovens que eu tenho também, o que eu ouço e fico triste muito eles falarem assim, casar para quê? Não existe mais famílias. Ah, fulano casou, esses dias mesmo meu filho falou, mãe, casou, não foi nem 2, 3 meses, separaram. Então eu coloquei assim, viver em família ainda é possível? Dá para nós indagarmos com os noivos que estão ali. Vocês estão aqui preparando, querem viver o sacramento do matrimônio. Ainda é possível? Porque nós vemos famílias seriamente abaladas hoje, liga a televisão só vê isso, famílias destruídas, mas eles estão ali querendo formar uma família. Nós vemos tragédias ambientais, sociais, pessoais, silenciosas. Tragédias ambientais, a gente vê famílias estruturadas, com o planeta nosso que pede socorro hoje, em deslizamentos, pai perdendo filhos, mãe perdendo a família toda, né? Furacões, quanta coisa que nosso planeta, o planeta que Deus nos fez está acontecendo, famílias estão desestruturando ali. Tragédias sociais como desemprego, saúde no nosso país, na nossa cidade, hospitais, as pessoas no corredor, falta de aparelhos, falta de médicos, médicos que não estão mais nem capacitados também, que eu tenho genro que é médico, eu vejo ele comentando que tem médicos que vão até para a sala de cirurgia e já estão até assim meio dopados, porque hoje estão formando, a juventude está se formando, está se profissionalizando assim, sabe, tudo muito diferente de um pouco do nosso tempo lá atrás. Então tudo está muito corriqueiro, tudo está muito assim, avoado. Temos as tragédias pessoais, que é o quê? Pessoas novas sem motivo, nem outra assim, estão se matando. A depressão, estão tirando a sua própria vida. Estava falando com o Zé Carlos ontem mesmo em Assis, nós moramos jesuítas, um senhor lá de Assis, que eu não lembro o nome, se matou, pai de família. Tragédias silenciosas. Quantas tragédias silenciosas dentro da família. Olham para mim, meu marido, casal perfeito. Mas talvez aquele casal ali que vive, sabe lá como que ele trata a mulher? Sabe lá se ele espanca a mulher? Sabe lá se ele trai a mulher? Os filhos, como são os nossos filhos? Como são os filhos deles? Os filhos não respeitam mais, gente.
filhos batem nos pais. Eu vejo isso, que eu sou educadora toda a escola, eu vejo toda a secretaria, eu vejo os professores chegando ali falando, não vou mais, vim pedir as contas, não vou trabalhar mais, não tem condição. Não dá. Porque senão os alunos estão vindo contra os professores. Isso é o quê? Uma desestruturação familiar que está acontecendo. Mas, em meio a tudo isso, uma pincelada do que é a família, a gente pode notar que não existem mesmo famílias perfeitas. Não existem e nunca existiu, porque isso já é bíblico. Desde a desobediência lá de Adão e Eva, quando Deus pensou em formar a família. Desde lá do primeiro tempo, também lá do começo, quando, por inveja, por ganância, um irmão mata o outro. Então a desgraça já está lá atrás, desde o começo, quando Caim matou Abel. Então, assim, tantas famílias representadas na Bíblia, quanto as desses tempos pós-modernos, eles apresentam as mesmas disfunções, né? Favoritismo em relação aos filhos, esse é mais que esse, aquele lá, o adultério, as mulheres abandonadas, papéis invertidos na família. Agora a maioria mudou, né? A mulher está mandando mais do que o marido, a mulher tá, como agora nós conseguimos essa nossa liberdade, a mulher conseguiu o seu papel dentro da sociedade, estão também passando do limite, né, gente? Nós estamos esquecendo também assim um pouco. Eu lembro que eu fiz um congresso das mulheres que a pregadora falava assim: mulher, deixa o seu cajado. Larga o seu cajado, que você está querendo mandar em tudo dentro de casa, e com isso, quanta coisa que está desestruturando. Porque eu estou esquecendo meu papel de mãe, de esposa também. A rebeldia dos filhos, a omissão dos pais, a manipulação, conflitos, as mágoas, quanta coisa. Né? A gente vai passando um filme assim, de como está a nossa família. Mas, com tudo isso que eu falei, essas coisas negativas, que já é bíblico lá de trás, há a solução. Lembra? No fundo do túnel uma luz a brilhar, ela acena para mim. E ela é o próprio Jesus. Lá no fundo de tudo essas desgraceiras, essas coisas que estão acontecendo, existe uma luz. E é por isso que os jovens, os noivos estão aqui, porque acreditam no sacramento do matrimônio. E é por isso que eles estão se preparando. Né? Que luz é esse? A família centrada em quem, gente? Vai conseguir combater todos esses problemas que nós estamos vendo hoje na nossa realidade? A família centrada em Jesus. Ela torna-se um dom a ser desfrutado, um espaço de restauração. Ela é a fonte do amor verdadeiro, né? Que assegura o pleno desenvolvimento da singularidade humana, tal como o Senhor nos planejou para sermos. E diz assim, no Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, não adianta nada trabalhar para construí-la. Portanto, podem falar assim para os noivos: se vocês estão hoje se preparando para o sacramento desse matrimônio, e não colocar nessa sua casa, que você está lá construindo, planejando, o alicerce principal, ela vai ser destruída. Vai ter muito sofrimento. Porque com isso em preparação leva a base. E essa base é Jesus. Mas como? Lembra do meu tema, viver a fé? Como que eu vou edificar essa minha casa? Deus precisa estar no centro do núcleo familiar e no coração de cada pessoa ali. Sua verdade precisa ser experimentada para nós termos fé, força, coragem e para combater o orgulho, para nós combatermos o egoísmo, o desamor, a irresponsabilidade e o desrespeito. O arrependimento precisa ser vivenciado pelas pessoas, desafiando-as a buscar Deus, porque só Ele transforma o coração. E como eu acredito, então, que só Ele? Estou falando que existe uma força, estou falando que eu preciso de um alicerce para formar a minha família, né? Que Ele vai edificar a minha casa. E como eu
eu acredito então que só Ele transforma o coração. Eu acredito porque eu tenho fé. É a fé que vai me mover a isso. A fé é a firme confiança que virá o que se espera. O que se espera é a demonstração clara de realidades que eu vou viver, mas que eu não estou vendo agora, porque eu estou aqui me preparando, não casei ainda, vou casar, né? Então eu tenho fé que se eu ter Deus ali, que se eu preparar bem a minha preparação bem para o casamento, eu vou conseguir me deparar com todas as dificuldades que virão. Não é fácil, mas eu consigo. Aí, falando de fé, eu peguei um exemplo assim, a Eucaristia. Na hora da comunhão, quando o padre nos entrega ali a Eucaristia, nós vamos até ele, né? Nós vemos ali a Eucaristia, nós pegamos o tato, nós degustamos dela, mas o principal ali, eu creio, porque ele fala assim: este é o corpo de Cristo, onde eu vou ter o meu alimento, é a minha força, é com ela que eu vou superar todas essas dificuldades. Isso é ter fé, entendeu? Eu creio que aquele pedacinho de pão ali é que vai me transformar, é que vai ser a minha força, o meu fermento do dia a dia. Onde há amor, claro, né? Vai haver paz. Onde há paz, porque há fé. Onde há fé, há Deus. E onde há Deus, nada vai faltar. E como viver então essa fé no dia a dia da nossa família? Eu tenho, mas agora os problemas vêm. Não é fácil. Como eu vou viver? Qual é a receita, né? O lar e a família são os bens mais preciosos da maioria das pessoas. O lar e a família. Que gostoso que é voltar para casa depois de um dia de trabalho, né? Que gostoso é reunirmos as nossas famílias. Agora teve a Páscoa, esse feriado, nós estarmos em família reunidos. Não é gostoso? Mas nem todo mundo ainda. Tem uns que sentem falta e não estão presentes a família, mas tem muitos também que não se importam muito, né? Não dão muito valor, filhos não dão muito valor a pai e mãe, avô e avó muito menos, aquele que está lá doente em casa na cama muito menos, né? Perdemos um pouco esse laço familiar. Por que será que está perdendo? Manter a família unida e feliz é o maior desejo de pais amorosos que se preocupam em continuar mantendo o lar como um refúgio para todos. Filhos criados à luz das crenças, à luz da religião, né, de Deus, dos pais desde pequenos, são mais propensos a sentirem-se seguros em todas as fases da vida. Eles estarão mais preparados para os desafios do dia a dia, né? E terá o quê? O seu crescimento pessoal. Eles foram criados cercados da presença de Deus, o amor entre os pais e o respeito. Eu comentei essa semana dentro do meu trabalho, de uma menina falando que a filha dela foi morar sozinha lá em Curitiba, e ela está lá e ela se preocupa. Quantos anos ela está? Está com 21 anos. Falei, nossa, que dor, né? Eu sei, porque a minha é casada, está fora, a gente tem uma saudade, parece que é assim, sofre. Eu vejo que ela está lá sozinha, que o marido dela fica o dia inteiro no hospital, e ela sozinha sente falta, carência de mãe. E a dela que é solteira, eu falei, ó, tranquila, porque você é uma família cristã, vocês deram a base para sua filha, que ela passou aquela adolescência, que a base que ela precisava, ela está madura, ela está pronta. Porque ela vai ver lá fora. Porque ela teve essa base, gente. Não importa. Nós temos, né, amor, as kitnets ali no começo, quando os jovens, toda a redondeza, vinham morar nas nossas kitnets. Agora já virou a kitnet dos haitianos. Só está mais dos haitianos, né, amor? Mas nós tínhamos, assim, bastante jovens estudantes que vinham morar nas kitnets. E que os pais se preocupavam com eles, que eles ficavam fora de casa. E eu, como mãe, assim, olhava, meu Deus, que vontade de ir lá e falar, meu Deus, vai estudar, não mata a aula, fica aqui. Sabe aquele lado de mãe preocupada? Tinha aqueles que a gente via que estava ali. Olhando, você já conhecia a base familiar de cada um.
Portanto, assim, quando os filhos crescem ao redor dos pais, que ele tem uma base familiar, ele vai levar aquilo para o resto da vida. Ele está ali, ele está maduro. Ele realmente, nós não podemos prendê-lo ali dentro, porque as coisas que acontecem aqui fora tem que estar a par, né? Porque senão vai ficar um bobão ali. Só que ele vai ver o que é certo, o que é errado, ele aprendeu ali de berço com a família. E esse aprender aqui teve 3 tópicos. O primeiro foi a presença de Deus, né? Ali a fé, como ver essa fé na família. A oração. A importância dos pais, a importância de quem vai formar uma família, de estar ali em oração. Né? Vamos rezar o terço, vamos rezar a Bíblia, vamos rezar uma Ave Maria, que seja. O estudo das Escrituras, a nossa Bíblia estar lá não somente, né, posta lá na estante como está, ou mas ela ser manuseada, ler um salmo, ler uma leitura. A frequência da igreja, a importância dos filhos ver nós, os pais, indo para a igreja. Né, vamos, hoje é final de semana, hoje é domingo, vamos, ao grupo de oração, vamos, hoje é o Santo Terço, vamos. O outro é os filhos estar cercados dentro do amor dos pais. Viver a fé e a religião a todo momento, não é somente rezar ao acordar, dormir ou na hora das refeições. Ou de manhã eu levanto e rezo, na hora do almoço eu rezo, não, e à noite também, não. É seguir os ensinamentos e demonstrar esse amor ao próximo, mais próximo. Demonstrar o amor ao próximo mais próximo. Quem é mais próximo de nós? Se não são a nossa família. Então, vocês que estão aqui formando, que vão instituir o sacramento do matrimônio, já começar por aqui, voltar. Se eu pudesse voltar hoje, quanta coisa eu consertaria na nossa família. A segurança dos filhos, porque com isso, os filhos vão estar seguros. Eles vão sentir a base ali da família. O respeito, principalmente. Aí eu pergunto até para nós, assim. Nós estamos aqui em preparação, estudando, porque depois nós vamos falar para os noivos. Como está a nossa vida? A nossa vida familiar, a nossa oração, a nossa fé no dia a dia. Para nós podermos falar para eles, para cobrar depois também. Né? O respeito ao semelhante, principalmente os que estão no lar, fluirá e tornará, faltou acento, lugar agradável, unido e feliz, onde aqueles que querem chegar em casa para visitar assim, sintam a presença de Deus. Não tem lugar que você vai visitar, você fala assim, que gostoso ficar naquela casa, parece que eu senti tanta paz, tão gostoso sentir ali, a família, pai, mãe, filho, né, conversando, é tão gostoso, você sente bem, você sente a presença de Deus no lar. Uma família bem estruturada, você sente a presença de Deus. Cada oração familiar, cada episódio do estudo das Escrituras que você está lá estudando, falando com seu filho, em família, e cada noite familiar ali reunida, é uma pincelada na tela de nossa alma. Que lindo, né? Nós estamos preparando o nosso espírito. Nós estamos preparando o nosso lar, a nossa vida. Aí com o tema 5, que vem viver a fé, eu comentei aquele ali antes para nós entrarmos aqui nessa fé. Eu começo igual está no livrinho ali, ó. O casal que deseja construir sua casa sobre a rocha, ele deve também se preocupar em garantir que a espiritualidade faça parte do seu dia a dia. Você quer uma família feliz? Você quer uma casa bem estruturada? Então você tem que levar contigo a espiritualidade. E como eu vou levar essa espiritualidade? Precisamos conhecer a fé que nós professamos. Não é só nós falarmos, decoreba, ir lá na missa, falar decoreba, mas nós não conhecemos a fundo como que é. Né? Os católicos conhecem muito pouco a palavra, nós estudamos muito pouco a palavra. A participação ativa na vida paroquial, conhecer o que tem na nossa paróquia, quais são os movimentos que tem na nossa paróquia. Além de viver a fé na comunidade, é muito importante a vivência da espiritualidade dentro do nosso lar, pois ele é também uma igreja, é a igreja doméstica. Gente, isso aqui, olha, não adianta eu ir todo dia na missa, todo dia no grupo de oração, eu vou no terço, se a outra igreja que é a minha família, eu não estou vivendo. Vale a pena? Mas eu posso falar assim, você vive? Não é, gente.
Quem disse que é fácil, né? É muito difícil. Só que nós escutamos. Eu falo sempre para o Zé Carlos, nós escutamos. E chega na hora do pega para capar, ali na hora do papum ali, que é aquela hora que nós temos que mostrar a nossa fé. É aquela hora que nós temos que falar assim, nós não temos que ir pelo impulso e respirar e nos silenciar. E pensar assim 3 vezes antes de responder. Isso eu aprendi quando eu fiz o Damasco. Convívio Damasco na paróquia São Cristóvão. Né? Não é que a gente vive, né, amor? Pelo amor de Deus, assim, quando eu via que o Zé Carlos chegava nervoso alguma coisa, eu falava assim, mas esse bichinho não vai me pegar, não. Por trás eu rezava, querido Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu, até respirar para mim não bater de boca. Porque eu vim do exemplo do meu pai e da minha mãe, que foi um dos casais que o padre falou que morou 10 sem conversar. Meus pais moraram e dormiram junto 14 anos sem conversar. Anos. E com isso, meus 8 irmãos, a família toda desestruturada. Não tem força, não tem base. Eu comecei de pequena na igreja, porque foi uma velhinha que pediu para mim ir com ela, nós morávamos 7 quilômetros do sítio, assim, para poder ir. E ela me deu um negocinho cheio de bolinha, eu doidinho para pendurado no pescoço, que eu queria conhecer aquela correntinha, mas não era correntinha, era um terço. Onde ela começou a me ensinar o rosário, ensinar o terço. E eu me deparei com Nossa Senhora das Graças, que eu nunca vi uma santa tão linda, desde pequenininha até aquele dia, até hoje sou devota da Nossa Senhora das Graças, e foi por aí quando eu comecei meu caminho na igreja. Mas assim, olha o exemplo de pai, de mãe e de família, né? Todo casal católico não pode deixar que os momentos de oração aconteçam unicamente na igreja, gente. Então, assim, casais que estão aqui em preparação, noivos, não é só na igreja. Até comentei com a Vera ali agora. Que legal que vai ter esse novo método, padre, do curso de noivos, né? Falei, então não é no sábado só à tarde? Porque eu vejo falar, eu vou ficar no sábado à tarde, faço o curso, já estou livre, graças a Deus, vou embora. Não, agora é em 4 pessoas. Olha, eu vi, como educadora, eu vi assim, nossa, que legal. Sentar aqui, pegar esse livrinho, tópico por tópico, debater e falar e ter muito 10. Parabéns, muito bom mesmo. Por quê, né? Você está preparando que a igreja ali, não é só lá o templo, é em casa. Na igreja acontece a reunião de toda a comunidade para a missa e para os outros momentos. Nela somos transformados pela vivência dos sacramentos. Mas, mesmo aqueles que têm a graça de participar da missa diariamente, precisam ter um encontro diário com Jesus Cristo dentro do lar. E isso pode acontecer pela oração em família. Como? Pela oração em família. Através da leitura da Bíblia, a palavra de Deus, a partilha, a abertura do lar para que nela aconteçam novenas, reuniões, orações, terços e quantas outras coisas gostosas, né, que pode ter na espiritualidade dentro de um lar. O lar de um casal que assumiu o sacramento do matrimônio deve ter fé viva. Deve contagiar a todos pela sua vivência. É assim que se prepara o ambiente para a educação dos filhos na fé católica. Um compromisso assumido no altar. Todos nós casamos no altar, nós assumimos esse compromisso lá no altar. Então não ser assim só meras palavras, mas nós assumirmos esse compromisso e falar, eu só vou conseguir edificar a minha casa, né, se assim eu fizer. Aí tem essa reflexão para os noivos lá. De que forma podemos manter a chama da fé viva em nossa casa? A fé é que vai mover. A fé é que vai ajudar tudo. Mas como que eu vou manter essa fé? Que jeito? Pode jogar essa pergunta para eles e perguntar. Nós podemos fazer muitas orações, novenas e terços. Nós ficamos um ano... o ano passado, 3 meses, né, amor? Nós ficamos rezando, nós fizemos um propósito de levantar 3 horas da manhã, inclusive passar o Natal, o Réveillon, nós estávamos lá em Camboriú, mas nós saímos da praia e foi porque 3 horas nós íamos para casa, que nós íamos ajoelhar e rezar o nosso terço, fazer a nossa novena que nós fazíamos todos os dias. E todos os dias nós começamos assim. Nós fizemos uma parada, igual eu estou falando aqui agora, falando como para mim mesma. Meu Deus, eu estou indo na missa, eu vou em tantos encontros, vou com os jovens... Mas eu tenho que mudar meu lado cristão também. Assim, aprofundar mais. Então, nós fizemos um propósito. A gente levanta todo dia às 6 horas da manhã, né, amor? O Zé Carlos vai para o lado da cama dele e eu já vou para o meu lado da minha cama. Ele já pega a Bíblia dormindo, eu pego a minha Bíblia dormindo e nós fazemos a oração do terço ali. Faço a novena, já entregamos, eu já levanto, vou me trabalhar. Gente, quantas maravilhas.
Não custa nada, é 15 minutos, meia hora. Isso aqui nós temos que passar para eles que estão formando, que vão começar o sacramento do matrimônio. Porque talvez na família deles vai ter uma pergunta: como está a sua família aqui? Não sei. Mas nós estamos então repassando isso para eles, pedir. E para nós fazermos também, para pedir, você tem que também fazer. Fazer essa experiência consigo e ver quantas bênçãos você vai conseguir. Eu vejo assim com o Zé Carlos, amor, quantas bênçãos. E se você deixar de fazer, quanta coisa que parece, sabe, não dá. Outra coisa que para mim deu certo, eu não consigo mais, do meu trabalho vai ser um terço de manhã quando eu volto, a hora que eu volto, na hora do almoço e depois à tarde. Eu ganhei um CD da Canção Nova do meu afilhado, que tem o Rosário Terço. Porque a turma fala assim: não dá tempo de rezar o terço, né? Não dá o terço. Eu deixo no meu bracinho assim, que da hora eu lembro, mas a hora que eu olho para o meu tercinho que eu já rezo uma Maria. Eu olhei, eu já rezo uma Maria. Eu vou rezando. Não precisa você entrar ali e ficar aquele momento. Não dá, vai trabalhando e rezando. E daí eu entro no carro, eu já ligo o meu CD. Até ganhei um do que o Edson trouxe agora, dos Fernando Sorocaba, das duplas sertanejas. Já coloquei e falei assim, mas sabe que quando eu coloquei, vira minha cabeça. Não consigo mais, gente. Entrou no meu carro, é o terço. Que daí a menina começa a oferecer, fazer aquele oferecimento tão lindo, cantando, e vai oferecendo o dia, rezando o Santo Terço. Então é uma oração assim, tem muitas outras maneiras de nós rezarmos. E orarmos e passarmos para nossos filhos. Né? Então, de que forma? Cada um dá para ver, estudar qual é a sua melhor maneira, qual é o momento certo. Podemos observar pelos bons exemplos nas famílias dos santos, em que a família de fé e a vida de oração foram determinantes na vocação dos filhos. Aí eu coloquei que é o São João Paulo, né? Os pais dele se conheceram na igreja. Deixa eu lembrar, os pais dele se conheceram na igreja. Eles são em 3 irmãos. A mãe dele teve um filho, e acho que o médico falou que não ia nascer, pediu que fosse aborto. A mãe dele não fez o aborto. E depois ela ficou com outro filho, ela ficou bem debilitada. E com 8 anos a mãe dele veio a falecer e ele ficou órfão, ficou só com o pai. São João Paulo II. Ele só ficou o pai. Com 8 anos o pai levava ele para andar de bicicleta, jogar bola. E mais de 1 ou 2 vezes, porque ele era coroinha na igreja. Aí o pai dele levava ele. Olha o exemplo, né, que ele teve desde pequeno. Por isso que podemos observar pelos exemplos, belos exemplos nas famílias dos santos, em que a vivência da fé e a oração e a vida de oração foram determinantes na vocação dos seus filhos. Hoje, se eu chegar em casa e falar assim, vou ser a vocação do sacerdócio, né? Meu Deus, não quer nem saber. Não quer. Para eles estão falando uma coisa assim que, nossa, é um absurdo. Mas será que não está faltando nós também mostrarmos, né? Levarmos assim, desde criança, já ensinar para os seus filhos, para nós, como que é os sacramentos, a vivência cristã? O Papa Francisco também ele disse assim que a oração familiar é a primeira característica fundamental na vida de uma família. A família cristã reza, conserva a fé e vive a alegria. E 2 modelos de oração que ele disse que é o modelo Fausto, que citamos como exemplo no homilia dele do fariseu. Atitude que não exprime ação de graças pelos seus benefícios e pela sua misericórdia, mas sim pela sua autossatisfação e por considerar justo, bondoso, ele julga os outros. Sabe aquele que fala, não, eu vou na missa todo domingo, eu participo, eu sou coordenador lá da catedral, do movimento tal, eu sou tal. E aquele fulano lá nem vai, ele não vai na igreja não. Cristão eu estou sendo, estou falando tudo aquilo que eu faço, mas estou criticando o outro, né? Aí outro modelo autêntico, publicano, que ele não multiplica palavras. Sua oração é simples, humilde, mas desejoso do perdão e da misericórdia de Deus. Então nós temos que ter cuidado, nos policiarmos, né? Não é títulos que vai nos levar à graça, mas é a nossa fé e nosso exemplo. A vida de casal não pode ser fácil em alguns momentos, né? Não vai ser fácil. Assim como também a vida de solteiro tem suas dificuldades. Podemos até questionar com os jovens lá, com os noivos, né? É fácil a vida de casal? Não. A de vocês é fácil? Não. Então, a de casal também não é assim, né? Tem seus problemas, tem suas dificuldades. Os problemas podem ser de saúde, podem ser emocionais, financeiros, nem se fala, né? E muitos outros. Mas todo casal que vive a fé no dia a dia, ele tem força para superar os momentos difíceis e sentir que Deus habita em seu coração. Portanto, é o quê? Qual é o remédio de tudo isso? A fé. Em Mateus 7, 24, 27, diz assim. Leiam para mim o primeiro e o segundo lá. Aquele, pois...
Caiu a chuva. Olha que palavra linda, né? Olha que passagem linda na Bíblia. Ela resume aqui dizendo, ó, aquele que ouve minhas palavras e as põe em prática. O principal é semelhante ao homem prudente que edificou a sua casa, né, sobre a rocha. Então, aquele que pretende formar a sua família, viver o sacramento do matrimônio e ter Deus como centro, é o alicerce do seu lar, pode vir os problemas que com certeza virão. Mas ele vai estar forte na fé. Porque senão vai desmoronar. Porque senão vai assim, ó. Outro ali. Mas aquele... Caiu a chuva. Vieram as enchentes. E grande foi a sua ruína. Gente, assim é nós. Né? Aquele que ouve. Estou lá em vários movimentos, estou lá todos os dias na igreja, mas eu não coloco em prática, principalmente na outra igreja minha lá, que é na minha casa, com meu marido, com meus filhos, no meu trabalho, que seja, com meu vizinho. A derrota vai ser pior, né? A ruína vai ser pior. O corre-corre do dia a dia nos faz gastar muita energia para conquistar os bens materiais, né? A gente se for perguntar como que está a vida, não é tudo, tá tudo muito difícil, tudo muito corrido, não dá tempo para nada. Só se vê aí falando no estresse e na ansiedade, eu vejo pelo meu trabalho, tudo tá, não dá para nós pararmos. Eu sinto assim como o planeta sendo uma bola gigante que vem vindo com tantas informações que ele vem vindo, e que se você parar, ele vai passar por cima de você. Então você tem que ir junto com ele, tentando aprender isso aqui, essas tecnologias, essas coisas, você tem que tentar ir junto, porque senão ele vai passar por cima. E esse corre-corre é um estresse, é uma coisa que está assim, deixando as pessoas todas, meu Deus, é bipolar, é síndrome do pânico, é depressão, é tudo porque nós não estamos sabendo. Que ela falou assim, respira e solta, dar a nossa parada, pensar 2 ou 3 vezes antes de nos desesperarmos. Os bens materiais e acabamos deixando nossos bens interiores em segundo plano. Nos esquecemos de quem nos criou e mais ainda de quem nos ama, né? Até mesmo de nossos pais, de nossos cônjuges, de Deus Pai. Aqui diz assim, que o corre. Ah, cara, hoje eu tinha encontro lá tarde, nem deu. Hoje tinha missa. Que hora que era a missa? Foi agora a Semana Santa. O padre começava desde a quinta-feira. Quinta, sexta, ou sábado, domingo, o padre pediu que nós fôssemos. Capaz, cara, não deu não, nossa, não deu. Entendeu? Nós não achamos o tempo. Tudo nós temos uma desculpa. E se for ver, chegou alguém ou não deu mesmo, mas você tem que parar, você tem que ter mais força. Você ser autodominante, não deixar ser dominado. E você vivenciar a fé. É o amor de Deus e os bens interiores, que é as virtudes, né, que são as virtudes, que nos darão a realização e o sentido para viver. A vida religiosa nos mostra que há algo mais que precisamos conquistar, não por orgulho, mas com missão de todo batizado por louvor a Deus. Quanta coisa tem na nossa igreja, né? A santidade deve ser a busca de um casal, além de ser uma palavra comum dentro de um lar católico. Olha, a busca de um casal, além de ser uma palavra comum, eu estou atrás da minha santidade. Eu vim sozinha ao mundo, quando eu morrer eu vou sozinha. Mas enquanto eu estiver aqui, eu tenho que espalhar esse amor, né? E dividindo com o irmão, o mais próximo, amar o próximo, passar. O que mais nós precisamos nos aprender aqui é nos silenciar. E pedir a Deus sabedoria, discernimento para nós falarmos certo na hora certa. Sede perfeitos, assim como o vosso Pai celeste é perfeito. E São Paulo lembra que essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Aí tem a reflexão para os noivos lá. Seus pais são pessoas religiosas?
Vocês estão aqui para fazer o sacramento. Como que é a vida sua religiosa na sua casa, de vocês dois, desde quando começaram a namorar? Eles deixaram para vocês alguma recordação de vivência da espiritualidade dentro da sua casa? Pergunto até para vocês, lembram de alguma experiência de vocês, dos seus pais dentro de sua casa? A única que eu lembro, que eu falei, é que nós tínhamos... Aquele tempo falava comunidade, que é o grupo de reflexão que tem nas casas, assim. E meu pai falava, vamos minha filha. Daí pegava o violão, vamos minha filha, para ir, que meu pai adorava cantar. Eu ia na comunidade, mas minha mãe não ia, ficava emburrada, que estava brigada com meu pai. Aí meu pai, deixa sua mãe trunfada aí. Eu ia, mas o pai pequenininho, nós íamos na comunidade, lá ouvir. É o que eu lembro, assim, da minha de solteira. Então é um questionamento que pode fazer para eles também. Teve, parabéns, vocês foram criados na fé católica, vocês foram criados ali dentro com o amor de Deus, amor e respeito. Se não teve, como que vai ser a sua vida com seus filhos? O que você vai levar para os seus filhos depois? Você vai deixar como foi criada a sua? Não, a sua casa tem que estar firme. E o que você precisa então estar preparado para quando vier os filhos? De que forma podemos viver a espiritualidade de nossa casa? O primeiro passo é lembrar que Deus está conosco e nos permite viver cada novo dia. Gente, a cada amanhecer, daqui a pouco escurece, olha que maravilha que Deus deu o dom da vida. Passa. Então primeiramente eu tenho que lembrar o quê? Que Deus está conosco. A cada hora que você chamar, Ele vai te ouvir. Deus não te abandona. Ele não nos abandona. Por isso devemos nos lembrar dele ao acordar, ao dormir, todo momento, né? O casal pode fazer sua oração nesses momentos, ou pelo menos em um deles, mas não deixarmos passar, gente. Orações simples nos ajudam a buscar sintonia com Deus, Pai, e também com Maria, escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. E nossa, podemos começar o dia, olha que um exemplo que fala aí no livrinho, podemos começar o dia louvando a Deus com a oração do glória a Deus nas alturas. Acordou, pulou da cama, levantou, nossa, glória a Deus nas alturas e paz. E vai fazendo oração, que bênção, vai escovando os dentes, falando. Nós precisamos de criar esses hábitos, né? E depois louvar a Maria ali, assim, Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco, bendito, olha que lindo que é. São hábitos pequenos que fazem a diferença e podem ser praticados pelo casal enquanto este se arruma ou se prepara o café da manhã. Eu não preciso de arrumar um momentinho, um altarzinho lá no canto, não vai dar tempo, vai dar tempo, vamos nós dois saindo. Dá tempo, é hábito que nós precisamos de criar entre nós. Podemos conhecer um pouco mais sobre nossa fé, assim cultivar nosso amor por Deus. A leitura do Evangelho do dia é um passo importante na vida do casal. Né? Todo dia nós temos a leitura. Agora nós temos um grupo assim, o pessoal do cursilho todo dia passa a leitura antes do dia, todo dia passa para a gente assim, você vai, eu vou mandando para todos os outros meus grupos. Só que já tem uns passos, não adianta nem mandar essas mensagens que eu não vou ler. Eu falei, eu não mando coisa bobageira, eu mando coisa importante que tem que ler, sim. Lá de Tocantins a menina manda para mim a leitura, o outro já mandou, eu estou lendo. Pela internet, a tecnologia está aí, nós estamos usando o celular só para quê então? Como que não dá tempo para rezar? Não é possível que você não vai parar um momento do dia para você ir lá no banheiro fazer seu xixi, alguma coisa. Parou ali um momentinho, dá tempo sim. Né? Hoje, além da Bíblia, o Evangelho do Dia pode ser encontrado na internet, em aplicativo de celular, até mesmo dentro do ônibus. Pode-se ler e meditar por alguns instantes, mas o ideal seria reservar um tempo, um cantinho tranquilo também e fazer isso com a família. Mas se não dá tempo, faz você sozinho ali depois da noite, você faz lá com a sua família. Quem entre nós, quem entre vocês casais, tem o hábito de fazer a leitura diária da Bíblia? Quem? Pergunta para eles isso aí. Parabéns, então continua levando isso aí agora, vocês dois, os casais estão aqui formando para o sacramento do matrimônio. Alguém conhece a prática da leitura orante? Conhece? Não? Então que bom, começa a fazer, vamos fazer um propósito de vocês fazerem ela. A vivência da espiritualidade traz muitos frutos para o casal. O agito do nosso mundo causa-nos momentos de estresse. Né? São desafios na profissão, na escola e também na família. Mas os casais que vivem espiritualidade no dia a dia conseguem conviver com seus desafios de modo equilibrado. Esse equilíbrio que parece impossível, em meio a tantas dificuldades, se chama de paz interior. A convivência com Jesus Cristo no dia a dia nos traz a paz interior. Gente, tem que ser aprendida, sabe? Eu vejo pela minha casa, vejo quando eu chego no trabalho, nossa, hoje foi um dia terrível, hoje não sei o que, tanto trabalho. No momento já fala, pelo amor de Deus,
Para de reclamar alguma coisa, não. Essa hora é a hora de nós silenciarmos 3 minutos e respirar. E nós, quando eu quero a mudança do outro, que eu tenho que mudar primeiro, né? Então nós tentarmos mudar, respirar, calma. Passar essa paz, senão vai virar um trupé, fica pior. Né? Então, tanta coisa a gente passa para eles, mas que para nós também está sendo, né, a lição. A vida religiosa também pede compromisso, gente. A vida religiosa pede compromisso. Mas não são fardos. Nossa Senhora, que saco. Hoje eu tenho que isso, eu tenho que ir naquilo. A gente reclama, né? São apenas caminhos que nos ajudam a encontrar Jesus Cristo e assim construir uma família sobre a rocha. Né? São caminhos que ajudam. Eu tenho que trilhá-los. Algum outro eu tenho que ir. Um dos primeiros compromissos é buscar viver os 10 mandamentos. Deus deu para nós os 10 mandamentos da lei de Deus. E eles precisam estar presentes em nossa mente, em cada ação que nós realizamos. Aí podem perguntar para eles, como que está a sua catequese, a nossa catequese? Vocês se lembram de quais são os 10 mandamentos? Será que eles lembram? Se não lembram, vocês estão aqui, leiam os 10 mandamentos. Quem lê? Quem lembra? Quem não lembra? Vamos relembrá-la agora. Vocês vão estar casados, tem que levar para a família de vocês. Olha, amar a Deus sobre todas as coisas, né? Vai indo, vai lendo, não tomar seu santo nome em vão. Trabalhando com eles essa questão. Confissão. E aí a confissão? Acha importante ou não? Sim, a confissão também é uma batalha, uma ponte forte na vida de cada católico em busca de uma espiritualidade profunda, pois ela demonstra não só nosso arrependimento pelos erros cometidos e nossa disposição para melhorar, para seguir Jesus Cristo com o coração purificado e disposto a não mais pecar, onde recebemos outro grande presente de Deus, que é a Eucaristia. O perdão, né, a confissão é uma das coisas assim que tem que ser levadas dentro do sacramento do matrimônio assim constantemente. Nós estamos ali pecando, né? Magoou um, magoou o outro, magoou o filho, o marido, que seja. Mas nós temos os nossos sacerdotes, graças a Deus, que estão aqui esperando, né? Que vai ali, conversa com o padre, pede a absolvição dos seus pecados, vai à igreja, comunga. Continua o barco, toca a vida, continue a construir a sua casa sobre a rocha, não deixa ela desmoronar, não deixa ficar com a mágoa, não deixa passar anos, não deixa ficar 14 anos brigado com seu marido igual meus pais, sem conversar. Pecou, errou, peça perdão, peça desculpa. Deus te deu o dom da voz, da fala, do andar, do agir. Use-o, e são os dons, são os talentos. Então por que eu vou ficar me magoando aqui? Magoou, machucou? Fala, põe para fora. A igreja pede que todo católico confesse pelo menos na ocasião da Páscoa, mas podemos e devemos confessar periodicamente na medida em que nosso coração pedir, gente. Sentiu vontade? Ai, padre, eu gostaria, o senhor hoje não é dia de confissão, o senhor está aqui, o senhor podia ouvir uma faladinha? Então o padre vai estar ali, ele vai te ouvir com certeza. Né? E você vai mais aliviado, mas não carrega isso. Carregar as coisas no coração, mágoa, é muito triste. Isso que nos deixa doentes. Ontem eu estava assistindo um padre falava assim, ó, não deixa nenhuma vírgula para trás do que aconteceu. Põe um ponto final naquilo ali. Tira a vírgula, bota um ponto final. Se você deixou a vírgula, você vai morrer, aquela vírgula vai ficar, não, você não vai levantar para... Bota um ponto final naquele problema. Tira as vírgulas, põe um ponto final. É uma obrigação do católico a confissão, e essas obrigações são chamadas de mandamentos da igreja. Volta com eles lá os noivos. Quais são os mandamentos da igreja? Está aqui. A igreja pede isso. Você vai viver um sacramento. Você tem mais que obrigação de saber quais são os sacramentos, os mandamentos da lei de Deus. E os sacramentos está aqui, os mandamentos da igreja. Quanta coisa, né? E converse, fala de um por eles. Não vou falar que daí... Aí tem essa reflexão para os noivos refletirem. Como tem sido a espiritualidade cristã no seu dia a dia? Vocês buscam esses sacramentos? Vocês participam da missa? Estão namorando? Quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 3 anos, 7 anos. Vocês vão na missa? Quando? Todo final de semana? Como que vai? Não, nós vamos agora, porque a gente vai casar. Tá. Como que está? Conversem com ele sobre isso aí. Entre as muitas horas que passam junto, encontram tempo para falar sobre a presença de Deus na vida de vocês? Vocês já conversaram sobre Deus, vocês dois? Como que vocês querem que Deus faça presente no seu lar? Que vocês estão preparando todo o enxoval, toda a festa, igual o padre falou ali agora. Nós nos preocupamos com tanta coisa, mas o essencial, o principal, vocês pararam para discutir? Que hora que nós vamos tirar para nós rezarmos? Né?
Que hora que nós vamos rezar o Santo Terço? Que a gente vai pegar de hábito aqui, nós dois agora, começando a nossa vida nova? Né? Eles conversarem sobre isso aí, trocar uma ideia, fazer um planejamento espiritual na vida deles. Já fizeram experiência de rezarem juntos? Nossa, eu nunca esqueço que no Tabor, no Convívio Tabor que nós fomos quando a gente era coordenador, o casalzinho namorado, um ficava perto do outro, segurado na mão, rezando, vindo de Espírito Santo. Tão lindo ver aqueles dois casais, os dois namorados ali rezando, orando junto. Eu lembro que o meu filho, para namorar o meu genrinho, que namora minha filha hoje, eles ficaram 3 meses com novena assim pelo celular, fazendo novena, que ele achava que eu não ia aceitar ele lá para namorar, né, amor? Ela era muito novinha. E ele falou assim, nós ficamos ele com o terço que ele recebeu no Convívio Tabor, e eles ficaram 3 meses, ela lá e ele rezando, fazendo a novena que eles fizeram. Para depois o padre Admir, o Claudir, né, que levou ele em casa, quando ele foi pedir ela em namoro. E estão até hoje, vai fazer 6 anos que estão namorando aí. Então, a oração é importante junto, desde os namoros, né? Mateus disse, esse povo me honra somente com os lábios, porém seu coração está longe de mim. E é aqui, ó, orarmos não somente de boca, mas de alma, de espírito, de coração. A vida de fé deve começar dentro de cada um, como já foi falado várias vezes aqui, né? E contagiar o lar, espalhar pelo lar, com a disposição para buscar aproximação com Deus a todo momento. Atualmente temos acesso à palavra de Deus em várias formas, e está tudo facilitado e depende de nós abrirmos então o nosso coração, né? Um lar será mais feliz quanto mais próximo de Jesus ele estiver, disse o nosso Papa Francisco. E qual é o segredo então? Simplicidade. Simplicidade para rezar em família. Calma, paciência. Rezar um Pai Nosso ao redor da mesa. Esse hábito também, graças a Deus, depois do convívio damasco, que a gente ficava todo dia, ao Senhor, agradecemos. Desde quando eu fiz esse hábito, mas olha, se está só eu, meu filho, ou todos nós, quem estiver sozinho, eles esperam. Vamos? Pronto, mãe? Em nome do Pai, a gente reza. Antes do almoço. Antes das refeições, né? Então, hábito que nós podemos sim fazer em casa. Rezar o terço em família. Rezar pela esposa, a esposa pelo marido. Passar isso para os nossos noivos. Reza pelo seu noivo reza. Reza pelo marido e esposa. Casal, rezar pelos filhos. Rezar pelos meus filhos. Os filhos, rezar pelos pais, pelos avós. Nós vamos estar passando para eles. Eles são, né? Nós somos exemplos para eles. Rezar um pelo outro, isso é rezar em família. E isso fortalece a família. Aí tem esses 2 textos bíblicos também aqui que estavam, que em verdade vos digo, que tudo que ligardes na terra será ligardes no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu. Também vos digo que se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que estás no céu. Nós temos o suporte, nós temos em quem recorrer, em quem ouvir, em quem buscar. Né? Aquele livrinho está em casa lá, nosso. A Bíblia, parada talvez. A palavra de Deus está ali. E é só nós buscarmos, nós rezarmos e nós termos fé. Que nós vamos ver as graças acontecendo assim. Os problemas, nós não vamos ter problema. Vamos ter sim, que daí as provações são mais fortes. Mas nós temos a vacina, né? O alicerce. A reflexão expressa sua opinião sobre o tema, acho que é o tema que foi passado, que está ali no livro, destacando as partes que mais gostaram e também falar daquelas que não lhe agradaram muito, qual que eles acharam importante, dá para pedir isso para eles, ó, viver a fé como viver, joga essa pergunta e pergunta para eles, está aí no livrinho pedindo. Qual a sua opinião então sobre esse tema de viver a fé, como que vocês acham que vocês vão viver, o que vocês acharam, né? Pedir para eles se gostaram ou não, e como motivação para essa partilha, lê também o trecho recente que tem ali do Papa, né? Papa Francisco, direcionado às famílias com o nome Alegria do Amor. E lembre-se, passar para eles assim. Lembre-se da força de ser um casal em ação. Ação. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei entre vós. É isso, eu não sei se eu passei, o padre quer complementar até o tema, padre, que eu... Tá, de como viver essa fé. E eu peguei uma experiência que eu ia fazer com vocês, que eu gostei, mas eu falei, mas como a experiência da fé, assim, eu coloquei assim lá no Google, como que eu vou passar a experiência da fé do dia a dia? Eu peguei, até eu fiquei em dúvida. Pega um prato, acho que você já sabe, né? Pega um prato, coloca uma água no prato, assim, um pouquinho de água, e joga orégano. Aquela água significa
o nosso planeta, o mundo, o mundão nosso está ali. Aí eu estou ali o orégano, todos os problemas, está ali as dificuldades, doenças, ou a minha família que seja, está ali todos os problemas. Aí o que falta nessa podridão desse mundo ali para poder levantar? Aí você pega um lápis, que seja, ou o dedo mesmo, e falta, quando tem muito pecado, quando eu estou no pecado, o que eu preciso? Confessar e me abastecer de quem? Do Espírito Santo, né? Então, o lápis significa eu. Aí, o óleo, detergente, detergente, você coloca o detergente na pontinha do lápis ou do seu dedo, que esse detergente vai ser o Espírito Santo. A água, né, que é o mar está ali, o planeta, nós, todos os pecados, as imundícias que está ali. Aí você molha e quando você coloca assim o detergente, você coloca ele na água, o pecado vai tudo, porque o Espírito Santo de Deus agiu ali. Você deu abertura, você pensou o Espírito Santo, então ele vai limpar, ele vai te purificar. Isso é a fé, né? Então, que Deus abençoe a cada um de nós e que nós possamos passar para os nossos noivos, assim, que vão viver esse sacramento que hoje nós vivemos, assim, né, em harmonia, em paz, e que nós também sejamos exemplo. E que Deus nos abasteça, né? Que Deus nos capacita e que nos abençoe para que nós também sejamos fortes, para que nós também não deixamos nos levar, assim, pela fraqueza e que nós também possamos, principalmente, viver o que nós anunciamos. Amém?